Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou estar contando para vocês como foi a gestação, parto do Samuel. Vem que tá começando mais um vídeo. Como todo início de gestação, né? Eu passei muito mal, muito enjoo, eu vomitava. E a gente tem, quando a gente tá numa gravidez, a gente faz muitos exames, né? É exame de sangue, exame de urina. E eu lembro que toda vez que eu ia fazer exame, até aquele mesmo de furar o dedo e só pingar a gotinha de sangue, não lembro o nome agora, até aquele, gente, eu desmaiava. E eu tenho a pressão muito baixa. Então, era eu fazer jejum para fazer exame de sangue e eu passava mal. Minha pressão caía, ficava tudo escuro e tinha que correr comigo porque para me deitar, né? Para eu não cair no chão, porque eu grávida, né? E, nossa, eu chegava no posto de saúde e eu era conhecida como a menina que desmaiava. Então, a gravidez do Samuel, ela foi marcada por causa disso. Porque qualquer exame, era furar o dedinho, eu já desmaiava. Mas esse enjoo, essas coisas, no primeiro trimestre, né, de gravidez, passou. Aí depois ficou super bem, né? Porque depois que passa esses primeiros 3 meses, 3, 4, até, às vezes até os 6 meses, né? Passou esse tempo, a gente já se sente melhor, a gente começa a curtir mais a gravidez, né? E eu lembrava que eu andava muito, que eu morava longe da minha mãe, então eu andava muito a pé. Eu ia muito a pé pra casa dela. E super de boa. Eu ia andando, às vezes voltava de ônibus, às vezes voltava a pé também. Muito tranquilo. Eu só tinha problema em ter que subir escada. Eu até cheguei a morar no apartamento lá no quarto andar e eu tinha que subir escada. E eu ficava com muita dor na barriga, principalmente no começo, né? No começo e no final. Por ter que subir escada, ou às vezes forçar mesmo assim a barriga, eu sentia um pouco de dor. Então a gravidez do Samuel foi muito tranquila, tirando esses incômodos, né? Eu engordei muito, porque eu sempre fui magrinha mesmo. E a única coisa que cresceu em mim foi a barriga. E como era minha primeira gravidez, nossa, morria de medo. Tava morrendo de medo de ter parto normal. Nossa, como eu morria de medo de parto normal. E, e acabou que a última ultrassom que a gente faz, né? A gente tem uma última ultrassom. Eu fiz a última ultrassom e lá mostrou que Samuel estava sentado. Então, provavelmente, eu teria que fazer uma cesárea. Porque como ele estava sentado, não teria como ter um parto normal, porque normalmente quando o bebê ele tá sentado, e se for um parto normal, ele tem grande risco, né? Porque quando for sair, não vai sair a cabeça, sai as perninhas. Então, sempre quando a criança tá sentada, normalmente eles indicam um parto cesárea, porque um parto normal seria muito arriscado para a mãe e para o bebê, né? Normalmente a cesárea, ela é marcada quando a gente faz 39 semanas. Eles já agendam para você ir lá na maternidade no dia certinho. Mas pode ocorrer de você começar a sentir dor, da sua bolsa estourar e a criança nascer antes da data prevista, né? Da cesárea, da cirurgia. E com o Samuel foi isso que aconteceu. Eu lembro que a data dele estava marcada, a data da cesárea dele estava marcada para o dia 24 de março. Mas no dia 18, de manhãzinha, eu comecei a sentir umas dores. Primeira gravidez, eu não sabia o que era contração ou não. E eu comecei a sentir umas dores constantes, né? O Ronaldo ligou pra doutora, né? Que tinha agendado a cesárea, ligou pra ela, perguntando o que a gente fazia. Aí ela falou, leva ela pra maternidade, porque lá eles vão avaliar, e se eu tivesse entrando em trabalho de parto, eles fariam a cesárea. E era o meu primeiro filho, e aquele medo, aquele apavoramento, né? E aí o médico falou, eu ouvi o médico falando, né, pra enfermeira, que eles iriam reagendar a minha cesárea. Então, não seria no dia 24, eles mudariam a data. Mas como eu já estava lá, eles iriam fazer
a cirurgia naquele dia. Aí acabou que foi dia 18 de março. E eu lembro que por ele estar sentado, né? Naquele dia tinha algumas estagiárias lá na maternidade. Aí, normalmente quando a gente chega, a gente faz o toque, né, pra ver quanto que tá de dilatação, se está dilatando, né, quanto de contração, tem toda essa etapa, né? E aí, como ele estava sentado, na hora de fazer o toque, na hora do toque vai sentir a cabecinha. Como ele estava sentado, então, quando fazia o toque, sentia o bumbum dele. Então, é raro isso acontecer. Aí, tinha estagiárias. Aí a médica, vocês querem ver como é que é? É raro acontecer, né? Se vocês quiserem aproveitar a oportunidade. E eu lá, meu Deus, fazer o toque é tão ruim, né? E eu lá, ai meu Deus, mais duas para fazer o toque. E aí uma não quis, uma estagiária não quis e a outra quis. Aí a estagiária foi, fez o toque, a médica também. E eu sou tão sortuda, gente, que até isso acontece comigo. 300 vezes o toque, né? E aquele medo, né, de fazer cesárea, fazer uma cirurgia, eu tava com muito medo. Era meu primeiro filho, então eu tava com muito medo mesmo. E eu entrei pra sala sozinha, não deixaram o Reinaldo entrar. Isso foi em 2013, né? Não podia entrar. Então eu já tava com medo. Aí eu entrei sozinha na sala. E eu lá, e aquele medo, sabe? E eu sozinha, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi bem tranquilo a cesárea. Eu só senti um incômodo na hora que eles pareciam que estava apertando, assim, né? Acho que era para tirar ele, que me deu um pouco de falta de ar e parecia que estava me apertando, assim. O incômodo que eu tive foi esse, durante a cesárea de Samuel. Samuel nasceu dia 18 de março de 2014, com 3,70 kg e medindo 48 centímetros. Então, ele era bem comprido. Como toda cesárea, né? Tive um pouco de dificuldade para tomar banho, porque eu sempre tive a pressão baixa, né? E depois de ter passado por uma cirurgia, né, grande, porque a cesárea é uma cirurgia complicada, né? Depois de 8 horas que a gente consegue levantar, tomar um banho, comer. E eu tive um pouco de dificuldade com isso. Eu tive que tomar banho sentada, porque eu não aguentava ficar em pé, que a minha pressão estava baixa. Mas a minha recuperação da cesárea foi super tranquila. Eu tive a ajuda da minha mãe e das minhas irmãs. Então, a recuperação foi super tranquila, super tranquila. Na hora de tirar o ponto, a gente fica com aquele medo também, né? Eu sou muito medrosa, muito mesmo. Então, eu tava com um pouco de medo de tirar o ponto, mas foi super tranquilo tirar os pontos da cesárea. E não senti dor. Acho que a gravidez do Samuel, o parto, a cesárea, foi tudo muito tranquilo, muito mesmo. Fui super bem tratada na maternidade, então eu não tive, como se diz, não fiquei traumatizada, né? Porque o que mais acontece são as mulheres ficarem traumatizadas nos partos, porque não foram bem tratadas, né? Ou que doeu demais. E no meu caso com o Samuel, foi super tranquilo. E eu não fiquei traumatizada nem nada. E depois de 5 anos a gente decidiu ter outro filho, que é o Davi. E foi isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu tentei resumir o máximo que eu pude. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.